A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na Igreja Providência, aqui da Maracangalha. Hoje nós vamos gravar o testemunho do irmão Rabelo, irmão Raimundo Rabelo, de 65 anos. Irmão Raimundo Rabelo, o senhor lembra como foi o dia que o senhor aceitou Jesus? A minha lembrança que vem é que eu fui convidado para um casamento em Curuçá. E o casamento foi no sábado. E no domingo me convidaram para ir para um culto na igreja. E fui tocado, no momento lá, no culto, e aceitei Jesus lá em Curuçá, em 94, no ano de 1994. E de lá para cá, só que quando eu aceitei Jesus lá, vim me congregar aqui no Providência. E de lá para cá, é isso. Quais as experiências de livramento e milagres que o senhor teve durante este tempo, assim, da sua vida, da sua história? Olha, durante esse tempo eu tive vários livramentos. E, inclusive, um deles foi livramento de morte, de vários acidentes que eu tive. Eu tive construindo a minha casa, eu caí, quebrei os 2 punhos. Eu tive um acidente de trabalho, que eu tive hemorragia interna. Fui parar no Moradei, na época, no Moradei, e tive hemorragia interna. Fiquei entre a vida e a morte. Qual foi a altura que o senhor caiu? Foi do 3º andar. Isso é construção de galpão que eu estava fazendo. Fui jogado, fui lançado e deu hemorragia interna. Quando o médico, só vi quando eu estava no hospital, a minha irmã do meu lado, e era soro de um lado e sangue de outro, Eu tomando sangue porque tinha perdido meu sangue todinho. Então foi providência de Deus. E uma dessas, porque entre a minha vida de conversão, eu tive vários transtornos, sabe? Ida e vinda. Me afastei do Senhor, e quando o Senhor, assim mesmo, porque muitas vezes quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente pensa que Deus não está, mas que Deus nos abandonou. Mas jamais isso acontece, porque sempre Deus está conosco. Apesar de nós não querermos seguir o rumo, mas Deus está conosco. Sim, verdade. E é isso. Irmão Rabelo, o senhor faz uma breve comparação de como o senhor era antes de conhecer Jesus, aí depois o senhor fala de como o senhor é hoje com Jesus. É muito diferente, porque eu vim de um lar que era lar católico. É porque muitas vezes a gente se deixa levar pensando que a gente está servindo a Deus. E eu era assim. E nisso, quando eu aceitei Jesus, mudou assim da água para o vinho, porque aí que eu fui aprender o que é servir a Deus. Porque eu passei por vários sacramentos na Igreja Católica, e isso não serviu para mim. Serviu, sabe o quê? Para poder eu pensar que estava servindo a Deus. Mas quando eu aceitei Jesus, não, já foi diferente. Sabe? É essa a diferença, sabe, que a gente tem de quem conhece Deus e quem não conhece. E aí o senhor veio de uma história do alcoolismo, de uma vida conturbada. Conturbada, várias e várias vezes, mas através do tempo Deus me deu essa bênção de poder hoje ser uma nova pessoa. Sim. Através de Cristo Jesus. O senhor poderia falar um pouco sobre... O senhor falou que o senhor teve recaídas, internações, na época em que o senhor ainda tinha o problema com o alcoolismo, O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Olha, o problema do alcoolismo era uma fuga, era uma rota de fuga que eu tinha. Porque para mim a alegria era estar no meio dos colegas, dos amigos, bebendo na bebedeira. E aquilo que pensava que, por exemplo, se eu tinha algum problema, eu ia para o álcool, ia para a bebida, pensando que lá na bebida eu ia esquecer o problema. Mas em vez de melhorar o problema, não, aumentava o problema. E era isso, a minha vida era essa, pensando que eu estava fazendo bem para mim. Mas quando acaba que nada, eu estava destruindo a minha vida. Aí chegou um momento que o senhor já não tinha mais controle, Não tinha, perdi o controle de chegar
nessa minha amiga que eu tenho como uma irmã, lá no Maranhão, de chegar a vender as coisas dela, vender panela, vender garrafa térmica, tudo por causa do álcool. Então, foi uma coisa terrível, que eu não quero para o meu maior inimigo, eu não quero. Aí precisou ser internado, né? Passei por várias internações, tá entendendo? Passei por várias internações, mas aquilo foi momentâneo. Quando dava mais um tempo aí, pronto, aí voltava de novo para a mesma coisa. E é isso, a minha vida foi essa. O que eu posso dizer é que, a partir do ano de 2018, sim, eu sinto que ali foi um divisor de água na minha vida. Foi quando, verdadeiramente, ali eu senti a mão de Deus sobre minha vida e uma experiência real de Deus. Porque nós temos que ter a nossa experiência real para poder contar. Foi a experiência mais marcante que o senhor teve. Aí, aquilo ali é o divisor de água para mim. É aquela experiência que é imensurável. Sentir a presença de Deus e ver que Ele está falando e as coisas acontecem. Sim. O senhor fez uma oração, né? E hoje é por isso que eu estou aqui. Porque foi através desta oração que hoje me faz me manter de pé. Uma grande oração que eu fiz. Em poucos minutos, mas foi uma grande oração. Que eu senti o derramar de Deus na minha vida. De lá para cá. Totalmente uma mudança, foi uma mudança radical. Está entendendo na minha vida? E é isso. E como é que o senhor se vê hoje? Hoje a minha cabeça é tranquila. Não digo que não tenho problema. Que se eu disser que não tem problema, estou sendo mentiroso. Mas, porque antes que eu pensava que como se diz, que a minha alegria estava no meio da roda. Hoje eu tenho poucos amigos, mas graças a Deus, os amigos que eu tenho, amigos de verdade. Aí tem paz, né? Tranquilo, tenho paz, dorme tranquilo, né? Moro só em casa, porque eu morava com minha mãe. É isso, eu morava com minha mãe. A minha mãe faleceu, eu continuei ficando na casa. Até o crédito que eu tinha com meus irmãos, eu não tinha crédito com eles. Porque era tão vacilante, que eu não tinha crédito com meus irmãos. Mas a partir de 2018 ficou marcado. 2018 na minha vida. Aí o senhor orou para que Deus lhe desse a oportunidade, né? De rever minha mãe, de ver minha mãe fechar os olhos. Mas Deus foi tão bom comigo, que Ele não viu só não deixou esse privilégio para mim, de vê-la fechar os olhos, como ainda passar uns 3 anos cuidando dela. Que é uma grande... Isso aí eu guardo pro resto da vida. De poder ter esse prazer, de cuidar da minha mãe. Deus me deu essa felicidade. Uma oportunidade. Né? É uma felicidade para mim. De resgatar hoje, aquilo que você às vezes, quando eu paro e fico, sabe? Que às vezes eu estou sozinho em casa, eu paro. Aí eu abro o celular, vejo lá as imagens, tudinho, sabe? E aquilo faz com que... Porque Deus usou até esse propósito. Deus usou para me firmar mais forte na fé. Sim. Foi propósito. Verdade. E se o senhor pudesse deixar um conselho, que conselho o senhor daria para um não crente? Conselho, porque conselho a gente diz, tem um provérbio popular, né? Conselho a gente não dá, né? Conselho. Mas, para mim, o grande conselho é isso, é saber, é procurar em quem confiar. E nós sabemos que só tem um caminho, só através de Jesus. Não tem outro caminho para poder a gente ter paz, desde já nessa terra aqui. Não é só o céu para dizer que vamos para o céu. Não, é que nós já passamos a ter paz aqui nessa terra. Porque pode vir os problemas, mas se Jesus estiver conosco, nós vamos superar o problema. E para os crentes, que conselho o senhor deixa? Para os crentes, que eles mantenham em fé, andando por fé em fé, e cuidando dos seus, porque não tem coisa melhor. O evangelho pregado, sabe o que é? Não é aqui no púlpito. O evangelho pregado é no dia a dia, dando exemplo na sua família, sabe? No seu dia a dia, no seu trabalho, onde você... É esse que é o evangelho que Jesus quer que nós pregamos, para
testemunhar, testificar que nós fomos transformados, né? Como uma nova pessoa, uma nova criatura. Fomos transformados em Deus. Amém. Obrigado, irmão Rabelo. Graças a Deus.